Ana, os limites são para serem respeitados ou superados? Ai, essa é boa, hein? É, Nossos limites. é, eu gosto de pensar como desafios, né? Então, quando vem alguma coisa, é um desafio novo, isso de certa forma me impulsiona, mas eu acho que a gente também tem que respeitar os nossos limites, assim. Acho que não de metas é, a longo prazo, né? Essas eu acho que talvez a gente possa sim superar e olhar como um desafio, mas a gente tem que ver os nossos limites até físicos, né? Esse exemplo que eu dei de, ai, quero fazer um monte de curso, quero estudar um monte de coisa. Chega uma hora que o corpo fala, para, descansa, olha para você e tá tudo bem, porque senão você vai nessa de só vou me superar, só vou me superar, só vou me superar, não vou me dar tempo e não vou dar conta uma hora, né? Acho que tem que ser equilibrado, né? Uma hora eu respeito, em alguma área eu vou respeitar esse limite. Quando eu estiver preparada, inteira eu posso superar esse limite, mas acho que não é uma regra, assim, né? Só superar ou só respeitar. Bom, você já falou de algumas aí. Eu ia perguntar quais são suas habilidades, mas tem mais alguma que eu ainda não saiba aqui? Tem várias, né? Tem a É, música, tem tem. várias. Eu, 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 Fale eu todas me que você proponho, lembrar. eu acho que tudo que eu vou fazer, assim, eu me proponho a fazer bem feito, assim. É, não sei se chega a ser uma habilidade, mas eu gosto muito de cozinhar. E cozinho de olho, eu vi, ficava puto no começo, quando ele queria aprender a cozinhar, e ele falava, mas quanto é de sal? Eu falava, você vai pondo e vai experimentando. E ele queria a medida exata, e eu falava, eu cozinho de olho, não dá. É, tem a música, acho que a comunicação talvez seja a habilidade que eu mais consiga usar, assim, e tenho aprimorado para ela ficar melhor. É, eu gosto de pintar, dizem que eu tenho bom gosto, gosto de escolher coisa de decoração, mas acho que é isso. O que mais? Ah, a criatividade, eu acho que é uma habilidade boa, assim. Talvez eu tenha. Não sei. Depois você faz uma lista do que você percebe, daí você é bem perceptiva, daí você me conta. O que você faria se não tivesse medo? Ai, falei pra Xi ontem. Ai, posso falar dela aqui? Você posso. Fica à vontade. É, eu não tenho uma coisa assim que da vida, assim, sabe? Faria se eu não tivesse medo. Mas hoje, se eu não tivesse medo, um pouquinho de medo que ainda me resta, que me faz fazer esse planejamento todo da transição, eu exoneraria hoje. Essa é a minha. Era o que eu faria, assim, se eu não tivesse medo. Mas, não sei nem se é medo, mas é um planejamento mesmo. Me propus a não arriscar nesse momento para fazer tudo de uma forma que seja mais leve, né? Depois que a transição, assim, quando for o último pulo, né? O pulo da coragem, né? Fazer com mais leveza. Respeitando o Mas limite. eu, respeitando os limites, sim. Mas acho que eu nunca deixei de fazer nada, assim, por medo. Talvez em outros momentos eu tenha praticado mais esportes radicais, quando eu era mais jovem. Depois a gente vai ficando mais. Ah, não tem necessidade, né? Quando alguém mente para você,
como que você reage? Ah, e tá naquela pergunta, né? Você me fez da raiva que eu falei. Eu fico com raiva, é, mas eu tenho aprendido a. Às vezes é difícil, confesso, é bem desafiador, mas a tentar olhar esse por trás, né? Se a pessoa tá mentindo para mim, às vezes não é comigo, né? Ela tá mentindo ou porque é difícil para ela, né, assumir isso, falar, né, sobre isso, ou tem algum outro motivo e tal, mas de fato eu fico bem com raiva, assim. Fico sem entender, eu acho que a verdade, né, esse não mentir é muito forte para mim, assim. Eu não consigo disfarçar nem na cara, né, lá. Você já viu. Às vezes é uma coisa que eu não concordo, qualquer um percebe. Mas é um exercício, né? Acho que de ou não sentir raiva, ou entender que a pessoa precisava daquilo. Mas eu não gosto, não. Mas você chega a demonstrar para a pessoa que mentiu essa raiva? Que eu, Ela que eu sei que percebe, ela. chega, essa raiva chega nela ou não? Depende. Quando é alguém mais bem próximo, assim, às vezes é mais fácil de perceber. Mas se é alguém que não tem muito contato, assim, comigo, eu guardo bem, assim. Mas eu sinto no corpo. Aquela sensação corpórea, né? De tipo, tô com raiva, né? Porque essa pessoa tá mentindo pra mim. Mas eu tô aprendendo lá a não fazer muitas caras, assim. A disfarçar? Você está aprendendo a disfarçar, é isso? Não, eu acho que faz parte do olhar para o todo, assim. Eu já fiquei mais inconformada, assim. Por exemplo, numa facilitação, quando estou facilitando uma constelação, não é mentira, mas às vezes é uma coisa. Para mim é mentira, mas a pessoa acredita naquilo. Então, às vezes, vou dar exemplo da constelação, porque é muito claro no campo, né? Mas a pessoa está falando uma coisa, a pessoa que o constelando está falando uma coisa, e os representantes estão fazendo outra coisa. Você sabe que o que ela está falando não é, né? Por exemplo, o que ela está falando é uma verdade dela, que para mim pode ser mentira, para o outro pode ser mentira. Então, saindo desse campo, né, da constelação, às vezes a pessoa ela acredita naquilo mesmo. E acho que a hora que você amplia, assim, para olhar esse além, vai ficando mais leve. Então, você só escuta a pessoa, você não acredita, né? E tudo bem, o que, assim, quando é muito próximo de mim, às vezes eu faço umas perguntas para ver se a pessoa consegue entender que talvez não seja muito aquilo que ela está pensando. Mas exercícios lá na nossa vida para sempre. E a vida vai pôr Aprendizado. nos testes. Muitos. Como você lida com a culpa? Eu já senti mais culpa também. Eu ficava bem chateada, assim, quando eu me sentia culpada, assim. Mas eu acho que a culpa faz parte, né, da vida adulta. A gente vai sentir culpa mesmo. É um olhar diferente para ela, né? Tudo bem, eu talvez esteja sentindo culpa, mas eu não posso fazer nada. Então, não sei, por exemplo, marquei de sair com alguém e aí eu não pude ir. Eu talvez me sinta culpada, tipo, putz, marquei e aí eu não fui e tal. Mas é lidar com isso, né? Aconteceu alguma coisa que talvez eu não tenha podido ir e tal, e, e ok, né? Acho que é não se ficar se martirizando, né? Ficar remoendo essa culpa, né?
Você disse que ela faz parte da vida adulta no sentido de que ela existe na vida adulta ou de que ela deve existir? Não deve, mas ela existe. Pode ser transcendida. Pode. Pode, eu acho que chega uma hora que a gente não sente mais culpa. É, por exemplo, eu não sei se eu já senti culpa por isso, mas talvez sim. Ah, eu preciso ligar todo dia para minha mãe, por exemplo, ou para o meu pai, preciso ligar. Chega uma hora que tudo bem, você entende que, ok, se eu não ligar todo dia. Eu tenho a minha vida, ele tem a dele, e o dia que a gente se falar, tá tudo certo. Então, você não tem mais, não precisa mais dessa culpa, né? Fica uma forma mais leve, né? Já se sentiu discriminada? Se sim, como foi? Não, lá. Eu não tenho lembrança, assim, de ser discriminada no sentido mais puro da palavra, assim, né? Ter Eu acho sido que tratada como menos. eu não sei, talvez nessas épocas de eleição aí que tem essa polaridade, né? Essa briga toda, é, talvez em algum momento por alguma fala assim que ai, dos radicais, né? Mas não é uma coisa que assim, eu não tenho uma memória de uma coisa que me machucasse assim, tanto que acho que não a última vez, mas as últimas vezes que eu tenho conversado sobre isso, né? E tem essa questão de na faculdade até tinha isso, né? Que de entender mesmo essa coisa. A gente não entende o que a pessoa passa. Não dá para eu falar, por exemplo, que a pessoa está se vitimizando porque ela é negra e mora na favela e tudo mais. Porque eu nunca passei por isso. Então eu não sei o que ela sente. Entende assim quando eu falo? Eu não sei se eu talvez tenha me complicado, mas é, eu acho difícil julgar o posicionamento das pessoas, assim, que já foram discriminadas, né? Ou que já sofreram algum ataque ou alguma coisa, quando você não passou por aquilo, né? Acho que fica muito difícil. Mas eu acho que eu sou privilegiada, assim, eu não. Que se você for preparar para pensar, é um privilégio mesmo, né? A Teve, classe, a cor. teve até uma escola personalizada, né? Pois é, então, meus pais construíram, fundaram uma escola para eu estudar. Maravilha isso! Então, assim, eu acho que eu não tive isso, por isso que é tão difícil, eu não sei nem entrar nesses assuntos, sabe? Muito, assim, porque eu acho que é uma sensação tão ruim se sentir assim, que é um rejeitado, mas é um rejeitado generalizado, né? Não é esse rejeitado quando eu falo que, eu não me senti amada pela minha mãe, por exemplo. É não se sentir amado pelo mundo, talvez, né? E aí o que gera isso, né? O que, o que isso gera em mim e quais ações que eu vou ter em consequência disso, né? Ana, os padrões que hoje são instituídos, hoje ou sempre foram, né? Instituídos de aparência, comportamento, pensamento, esses padrões interferem no seu jeito de ser? E se sim, como? Se você percebe que sim, como? Eu acho que mais forte na adolescência, assim, de, desse.
tentar se encaixar numa coisa que nem era cobrada, mas na cabeça da gente né? Talvez, deixa eu ver como eu vou falar isso. Às vezes tem coisas que eu não falo, dependendo de onde eu tô, que talvez tenha a ver com isso, né? Então, me influencia, é um padrão, por exemplo, é um padrão de comportamento dentro do Ministério Público. Tem coisas que eu não falo lá, que eu não vou falar. E eu acho que talvez eu não fale para não entrar nesse embate, acho que talvez não vale a pena, sabe, entrar nisso. Mas, por outro lado, eu acho que eu sempre, até dentro da minha família, assim, eu era meio ovelha negra, assim, sabe? Então, eu falava mesmo. Eu cheguei a entrar em embate dentro de casa, assim, por frases homofóbicas, e aí eu batia de frente mesmo. Então, eu não sei, eu acho que eu me arrumo para mim mesma, não para me mostrar, talvez. Eu sou completamente out da moda, assim, eu... Muito difícil eu comprar um negócio porque tá na moda, eu vou comprar o que eu acho que me faz bem. A não ser que eu acho muito bonito, poxa, achei legal, e acho legal usar, ok. Mas acho que não, acho que talvez a opinião dos outros, eu tenho trabalhado para não me apegar a isso, mas já foi bem, bem forte, assim, para mim, sabe? Acho que é isso. A gente vai se trabalhando nela para ficar cada vez mais autêntica, assim, né? De não. Eu acho que esse movimento que eu tenho feito dessa transição é um movimento totalmente disso, assim, né? De sair do padrão mesmo e vou fazer o que faz sentido para mim, independente do que do que vão pensar, assim, né? Algumas pessoas já pararam de falar, mas tem umas que ainda falam. Elas já entenderam. Tá bom, não vai ter jeito. Se você tivesse o poder para criar uma lei, que lei seria? Ai, nossa, essa é muito difícil. Não sei se pode ser uma lei, mas essa coisa do faça o que faz sentido para você, o que te faz feliz, pudesse ser uma lei, né? Vai fazer o que é bom para você e vai ser mais feliz, assim. Agora, palpavelmente, assim, tenho estudado muito essa coisa, estou estudando essa coisa da mediação e tal. E historicamente, né, era praticado aqui muito, né, no Brasil, daí sumiram com o negócio, depois para voltar mais difícil, né? São passinhos. Então, talvez instituir de novo esse formato de resolver os conflitos de uma forma mais pacífica e mais, né, mais sistêmicas antes de chegar no judiciário. Acho que, voltando aí na primeira pergunta, acho que seria uma forma das coisas começarem a fluir de forma mais leve. Mas é um poder muito grande esse. Difícil. Poder criar uma lei. O diálogo, ele tem um poder que a gente não faz ideia, né? Sim, exatamente. Exato. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas, né? A gente não. Algumas pessoas sim, mas talvez a gente de criança não tenha aprendido a dialogar, né? E aí você passa a viver esse formato que você acha que é o certo, né?
Então, se eu gritar, talvez eu consiga mais fácil as coisas, ou as pessoas façam o que eu quero, e aí, aos poucos, você vai percebendo que não, né? Que tem uma forma muito mais equilibrada. Ana, numa natureza que é tão abundante, por que existe desigualdade social? Ai, lá, eu não sei essa pergunta. Esse porquê. Eu não sei. Não sei, talvez entre nessa questão da gente não saber por que, que a pessoa está passando por isso ou não, né? Mas por que que uns têm, outros não? Eu, eu não sei. Eu acho que a gente tem que tentar fazer a nossa parte, assim, para, acho que diminuir, né? Isso, para ficar equilibrado, mas não desequilibrar o nosso também, né? Não Você só sei. não tem um conceito do porquê que existe, né? Não tem um conceito, não sei porque existe, talvez essa discrepância, né? Um, um achar que merece mais que o outro, eu não sei. O que eu sei, que não tem nada a ver com isso, é que tem muita gente que tem muito menos e que é muito mais feliz do que quem tem muito mais, em termos financeiros, né? Talvez essa seja uma pergunta mais, né, mais, mais ou tanto complexa como, né? Por que que essa pessoa que tem tão pouco é tão feliz e aquela que tem muito não é, né? Mas eu não sei, eu acho que tem muitos conceitos por trás aí, muitos, muitos, muitos. A gente pode estudar isso e conversar só sobre isso. E alguma vez você já parou para pensar do porquê que existe escola e hospital, entre aspas, de graça, porque os impostos que pagam, mas para a população chega aparentemente de graça, mas não tem comida de graça? Nunca, eu nunca tinha parado para pensar, de verdade, não, não mesmo, assim. E se você for pensar, é a primeira coisa, né? Porque talvez se tivesse comida, não precisaria do hospital, né, para algumas pessoas, né? É, porque se a gente não estudar, a gente não morre. Se a gente, assim, literalmente, né? Se a gente não Sim. tiver o hospital, pode ser também que. Uhum. Agora, a comida, né? Se não É. tiver. O que eu acho que é feito, assim, obviamente teria que ser feito numa escala muito maior, assim, né? Mas talvez na escola tenha essa questão de, eu alimento a criança, né? Então a criança toma café da manhã, almoça, toma café da tarde, às vezes até janta na escola, né, antes de ir embora. Mas fornecer, assim, de outro jeito, porque também quando você oferece uma quantidade de dinheiro, né? Por exemplo, o Bolsa Família, sei, qualquer um desses programas, você não garante que a pessoa vai comer com aquele dinheiro, né? Talvez ela precise pagar o aluguel, né? Ou fazer outra coisa. Com dinheiro, sim, né? Mas vamos supor que, sei lá, fosse do jeito que oferece. Olha, a escola está aqui, quem É, quiser vir é de graça. O hospital está aqui, quem quiser vir não precisa pagar. Olha, a comida está aqui, quem quiser é só vir retirar. é, é, nunca pensei lá. Pergunta interessante. Interessante, né? Por que será? Mas aí eu sou a favor, na verdade, de não de fornecer de graça, eu acho que talvez você até tire força das pessoas, mas
eu acho que você fornecer meios para pessoas conseguir fazer isso, né? Então, eu vou te dar formação, vou te dar cursos, vou dar emprego para você ter condição de, com o seu trabalho, né, você conseguir ter todas essas coisas. Talvez, ao longo prazo, suprisse mais tudo isso, né? Porque talvez se você der só a comida e não der todo esse outro suporte, cada vez mais vai ter gente sem comer, né? Porque aí ela não vai ter condição de fazer nada, o filho provavelmente, e vai seguir nesse padrão. Mas é uma sugestão, né? Não é o porquê não tem, né? Mas É um um caminho longo, formato. né? É, Um caminho longo, né? No seu exemplo, então, dando meio para a pessoa conseguir se preparar para ter um emprego. Aí ela precisa conseguir um emprego. Uhum, Depois a gente precisa, depois de conseguir um emprego, conseguir ter uma remuneração justa, que sim, a gente não consiga, que a gente possa, além de, né, comer, morar e vestir, ter outras coisas que no meu ponto de vista são tão necessárias quanto. sim, sim, E depois de tudo isso ainda fazer o que gosta. Então exato. é um trajeto assim. Muito longo, muito, com certeza. É aquilo que eu já falei em outros aspectos, em outras coisas, mas entra nisso também, que é essa mudança de cultura, né? Você tem que mudar toda uma estrutura, desde lá de baixo, né? Não adianta. É como. Não sei se é uma analogia muito boa, mas é como uma doença, né? Você trata só o sintoma, né? A causa vai continuar lá, né? Enquanto você não olhar para esse lugar aqui, da causa, ela vai continuar acontecendo, né? E muito provavelmente nas gerações seguintes, né? Agora, eu olhei para essa causa, ela não precisa mais se repetir, então os outros não precisam mais passar por isso, mas é um caminho muito longo. E aí a gente vai entrar num debate político, talvez, nem político, mas estava conversando ontem, que é o que a gente quer dessas pessoas que estão lá, né? Que estão nesse governo. Porque o nosso interno, o que está dentro da gente é o que a gente externaliza, né? O que está no externo. Então, como é que eu quero um político que não roube ou né, não seja corrupto, se às vezes eu mesma pratico alguma coisa aqui? Então, eu acho que eu posso passar na frente de alguém numa fila, ou eu acho que só eu posso andar pelo acostamento quando está trânsito. São pequenas coisas que são projetadas de certa forma, né? Então, talvez tenha a ver também com essa mudança de cultura, né? E além disso, é uma coisa, não sei nem se eu devia falar, mas o quanto que para algumas pessoas é bom ter essa desigualdade, para ela se sentir superior. E talvez isso vá para fora. No sentido de. Por exemplo, eu acho que a pessoa que limpa a minha casa, ela cobra um valor X, ok. Se ela me cobrasse 3 vezes mais, eu ia pagar 3 vezes mais. Porque eu acho que é um trabalho tão bom ou melhor que muitos outros. Mas ele é um trabalho que é colocado para baixo, né? Que é diminuído. Mas, por exemplo, eu não vejo problema nenhum da faxineira ou de quem for vir, dela morar no mesmo lugar que eu, dela ter o mesmo carro que eu, dela frequentar os mesmos lugares que eu, mas
sim, para algumas pessoas, isso é um absurdo. Porque talvez ela precise se sentir melhor que outras. Você entende o que eu falo? Então, Precisa ter talvez uma a gente. diferença. Precisa ter uma diferença. É, isso. Então, talvez a gente se trabalhando, e é isso que a gente fala muito, né, na sistêmica, de disseminar esse trabalho para as pessoas irem se trabalhando e, e isso poder ir para fora, né? De não precisar dessa igualdade, de eu não precisar ser melhor que o outro para provar nada para ninguém, né? Mas ainda tem muito, né? Talvez seja um porquê, uma resposta, um chute.